Caríssimos registradores de imóveis do estado de Pernambuco, esse é um singelo tutorial do Registro de Imóveis do Brasil, seção Pernambuco, também muito conhecido por ARIP, estamos substituindo o nome. E esse tutorial é no intuito de auxiliar no cumprimento do artigo 1288, parágrafo 3º do Código de Normas, que diz que os registradores elaborarão um relatório mensal de solicitações feitas por meio da central eletrônica, recolhendo até o 5º dia útil do mês subsequente uma guia complementar do SICASE, no valor que diz respeito ao relatório mensal, naturalmente fazendo a proporção exata do que compõe o valor final pago pelo usuário, emolumentos, TSNR, FE, FUNSEG. Bem, o próprio parágrafo 4º diz que a Associação dos Registradores, ARIP, agora chamado Registro de Imóveis do Brasil, pode ajudar, fornecendo orientações e também uma planilha. Na descrição do nosso vídeo temos essa planilha para auxílio, tá bom? Bem, como que então nós devemos fazer isso mensalmente? O caminho normal é o de acesso ao ofício eletrônico. O ofício eletrônico é acessível, por certificado digital. Essa aqui é a página inicial. A gente vem aqui em cartórios na aba de compensação, porque é a aba onde a gente pode definir qual é o período que nós queremos fazer um relatório. Aqui vai uma primeira orientação. A central, os valores que ela recebeu do usuário hoje, ela vai transferir para o respectivo registrador de imóveis no dia útil seguinte. Então, se eu quero, por exemplo, prestar contas do mês de março aqui de 2026, na verdade, o meu relatório deve começar no último dia útil de fevereiro e ir até o penúltimo dia útil de março, de modo que eu vou ter aqui um relatório que ele diz respeito ao que eu efetivamente recebi no mês de março. Então, aqui vai o jeitão do nosso relatório da central. Ele traz uma quantidade de certidões digitais emitidas, visualização de pesquisas de bens, que é aquela consulta eletrônica para o CPF CNPJ, e também o valor da visualização das matrículas. Então, estamos aqui com valores até bem expressivos. Aqui um parênteses. Por que eu farei esse parênteses? Porque o valor que nós vamos incluir no relatório e na guia SICASE complementar de que trata o parágrafo 3º é tão somente o valor das pesquisas de bens e da visualização de matrículas. Ora, por que não vamos incluir o valor das certidões digitais? Por um motivo muito simples. As certidões digitais, elas precisam ter o seu SICASE respectivo pago anteriormente à sua emissão. Por quê? Porque esse SICASE, com o número de uma guia paga, precisa constar do vínculo do selo digital dessa certidão digital, para que quando o usuário receba em 4 horas úteis, e lá vai estar escrito que é válido apenas com selo digital, ele consiga validar o selo. Então, veja, tem 2 formas de se trabalhar com as certidões digitais. Ou você recebe o pedido da central, e assim que você recebe, você elabora uma guia SICASE de uma certidão digital, paga, elabora a certidão digital e envia para o usuário. É uma possibilidade. Ou então, você pode se valer de uma média. Por exemplo, uma média mensal que o cartório normalmente emite de certidões digitais. Como seria isso? Ora, eu sei que o cartório emite por mês mais ou menos 10 certidões digitais, 100 certidões digitais, 500 certidões digitais, 700 certidões digitais. Ora, faz isso antecipadamente, paga uma guia SICASE, nesse valor incluindo nele 700, 500, 100 certidões digitais, lembrando que a certidão digital, conforme consta aqui do meu 288, é aquela certidão narrativa de mais de 20 anos com uma folha. Então, veja,
eu posso, para a ordem dos serviços, já fazer um pagamento de uma guia Sicasi, onde eu boto o CNPJ do próprio cartório como quem paga, ponho como nome do usuário, eu vou compartilhar como eu faço, ponho como nome do usuário certidão emitida pela central, certidão digital emitida pela central, e eu pago antecipadamente. Então, suponhamos que eu fiz 500, botei nesse Sicasi. E eu vou, à medida que chegam as certidões, eu já vou elaborando de imediato. Com isso, eu consigo cumprir o meu prazo das 4 horas úteis para a certidão de inteiro teor. E eu vou controlando. O próprio Sicasi me diz quantas certidões foram feitas para cada guia. Assim que, para essa guia de 500, que é do meu exemplo, assim que forem emitidas 500 certidões digitais, naturalmente eu farei um novo Sicasi. Por que eu posso fazer isso? Porque nós sabemos que os pedidos só são disparados para o cartório pela central quando o usuário já pagou. Então, esse valor bruto, R$ 62,52, nós estamos em 2026, ele será transferido no dia seguinte. Então, eu posso sim fazer essa antecipação. Correto? Pois bem, fecho parênteses, voltamos aqui ao nosso relatório do 1288, parágrafo 3º. Vamos pegar aqui esses valores para então nós podermos gerar a tal guia complementar. Para tanto, está aqui a planilha. Eu vou minimizá-la aqui para facilitar o preenchimento. Como que eu faço? Aqui vai aqui uma curiosidade, tá? A planilha, ela pode nos dar segurança. Por quê? Porque os valores que compõem o total, eles são uma proporção entre si. Veja, o próprio Código de Normas nos lembra isso. Você tem o valor lá previsto na tabela, que é o somatório de emolumento líquido e FERC. Sabemos que a TCNR é 20%. E sabemos o que mais? Sabemos que o FUNSEG ele é 2%, o FERN 1%, o ISS, na maioria dos municípios, e eu vou dar o exemplo aqui como sendo 5%. Então essa planilha, ela apenas tem uma fórmula interna, ela é até congelada para a gente poder mexer só aqui nesses valores, de modo a sabermos como preencher a guia complementar. Então vamos usar esse exemplo aqui. Eu pegaria aqui o valor da pesquisa de bens da consulta eletrônica, colocaria aqui, pegaria o valor das visualizações de matrícula, coloco aqui, pronto. Eu tenho o valor da guia complementar que eu preciso elaborar. Como que eu faço? Bem, vamos entrar no nosso conhecidíssimo Sicasi e vamos ver se a gente gera essa guia complementar. A guia complementar é aqui então em guias complementares, guia complementar. Aqui tem um primeiro grande detalhe, porque eu preciso de um número de uma guia mãe. Se você está em uma serventia que em algum momento ela já vinculou os repasses mensais a um número de guia mãe e você tem acesso a esse número pelo seu Sicasi, continue utilizando. Use uma única guia mãe para dependurar todos os repasses mensais que serão feitos todos os meses. Se você ainda não tem uma guia mãe, é muito simples. Faça uma guia normal, uma guia pelo cartório. Faça, por exemplo, uma guia de uma certidão narrativa em face de busca acima de 20 anos. Quando você colocar aqui, ela vai dar o valor de R$ 62,52, não vai? E ela, você já pode dar o nome aqui. O contribuinte, você pode colocar guia mãe, repasse mensal central, por exemplo.
E quando você fizer o pagamento dela hoje, esse 62,52 já é repasse. Então, assim que ela tiver compensada, o que você faz? Vem aqui em um desses valores e subtrai 62,52. Por quê? Porque ele já foi naquela guia-mãe. Continua aqui com o saldo e agora você vai poder elaborar a sua guia complementar conforme requer o Código de Normas. No meu caso, eu tenho aqui uma guia complementar, eu vou buscá-la para que eu possa fazer o preenchimento. Vocês já podem perceber que o preenchimento vai ser feito com base nessa planilha aí de auxílio, que é uma planilha simples. Já localizei aqui a minha guia complementar, então nós vamos utilizá-la. Não é demais dizer que é preciso muita atenção para não colocarmos valores em rubricas erradas. Eu normalmente uso como CNPJ de pagamento o CNPJ do cartório, né? Ele está aqui. E coloco, né, no nome aqui, que é o repasse central. Normalmente coloco o dia, se eu estiver fazendo no quinto dia útil, vamos imaginar que o quinto dia útil é então dia 9. Pronto, então eu incluí o FERC, vou fazer o mesmo com todos eles. Qual é o valor da TCNR? É só colocarmos qual é o valor dos emolumentos. É só colocarmos qual é o valor do ISS do mesmo jeito. Atenção, o ISS aqui é de 5%, tudo bem? Se o seu município for diferente, isso precisa ser levado aqui em consideração. O FERM, nós também vamos colocar o FUNSEG e iremos ao final conferir. Bem, o valor está certo e aí nós temos apenas uma diferença de 1 centavo, que é normal, tá? Por conta aqui do arredondamento. Eu mando gerar a guia e aí estou pronto para ter a minha guia complementar, que é a guia de recolhimento dos meus valores da central, conforme estabelecido no 1288, parágrafo 3º.